com a gente conhecer o Egito, hein? Vocês sabiam que Napoleão esteve no Egito? Napoleão esteve no Egito século XVII, né, para XVIII. Napoleão, diz a tradição que Napoleão correu o Egito todo. Dormiu na pirâmide de Quéops. Dormiu na pirâmide de Quéops. Ou dormiu ou ficou fazendo alguma coisa lá. Que será que ele andou fazendo lá, hein? Com quem será que ele andou conversando? Dizem que ele saiu de lá uma outra pessoa, hein? Cara, eu acredito. Lá da pirâmide de Quéops. Dizem que ele esteve aqui com muitos cientistas franceses, né? Napoleão. Quando ele viu no teto de Denderah esse zodíaco de pedra, parece que o zodíaco tinha mais ou menos 10 centímetros de espessura. Ele arrancou isso do teto e levou para a França. Esse teto, o original está lá na França. Lá no museu na França. Não sei se no Louvre, talvez no Louvre. E aí vocês me perguntam assim, mas o que o senhor viu lá então? O senhor está dizendo que olhou para cima e viu. Existe uma outra cópia que fizeram exatamente daquilo que encontraram. Fizeram uma cópia em gesso ou algo semelhante e colocaram no lugar, né? Isso o governo egípcio, para que as pessoas tivessem essa noção do que havia ali. Boa jogada, gostei. Gostei exatamente disso, né? Quem fez, não sei. Será que foi o Zawi Hawass, o chefe, o ministro lá das antiguidades do Egito, do turismo do Egito? Não sei se foi ele. Não sei. Ali em Denderah, da mesma maneira como em Ábidos, a minha amiga francesa teve fazendo os trabalhos espirituais dela, né, nos vários locais, nas várias saletas, nas várias salas. Eu percorri aquele templo também de cabo a rabo. Templo fantástico, em alto relevo, aquelas paredes incríveis. De repente, né, na maioria do trajeto, eu sozinho, né? Em alguns momentos o guia via, né, falar alguma coisa, mas eu queria andar sozinho, eu confesso a vocês. Pouquíssimas pessoas ali dentro, acho que não tinha mais do que 4 ou 5. Comecei a andar por várias salas, várias, 2 andares. De repente eu entro numa das salas. Numa das salas, entrei assim. Olho para o lado, assim, numa das paredes. Cara do céu. Ali na minha frente, nas paredes, a lâmpada de Denderah. Meu Deus, a lâmpada de Denderah, que eu também achava que era fake, mas eu nem me lembrava que ficava ali, não tinha a mínima ideia de onde era essa lâmpada de Denderah. Ali na minha frente, cara. Meu Deus. Mais um artefato que dizem ser dos extraterrestres, da tecnologia extraterrestre. Se vocês olharem, lembra muito uma lâmpada mesmo. É lógico que se você for olhar para o que a egiptologia diz, a ciência diz, não, isso aí é uma flor de lótus com uma cobra dentro, simbolizando lá, 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 lá. Mas quando você olha, esquisito, parece uma lâmpada gigante. E parece que tem um filamento dentro. Não é interessante? Vocês estão vendo o desenho? Não é engraçado? Então isso é para vocês pensarem. Outra observação. Naquela época não existia luz elétrica. Os templos eram escuros. Aí se questiona, mas como os artesãos iam até lá para fazer as pinturas, os relevos? E aí? Se o ambiente era escuro, como é que eles faziam? Ah, mas tinham tochas. Olha, mas segundo as pesquisas da ciência também, não existe resíduo
de fuligem em nenhuma parede, nem do teto, nem das paredes, dos corredores, nada. Parece que era uma lâmpada que iluminava tudo aquilo. Mas que tecnologia que eles usavam! Que interessante, já pararam para pensar? Não existe uma resposta concreta, né? Isso tudo é para a gente pensar. Essa é a lâmpada de Denderah. Tão misteriosa quanto os UFOs de Abydos. Entrei numa outra sala. Esqueci de dizer uma coisa. Depois que saímos de Abydos, pouco antes, ali mesmo no carro, pouco antes de chegar a Denderah, eu falei com a francesa Marie. Eu falei, Marie, eu estou sentindo internamente que eu preciso fazer uma cerimônia ali dentro de Denderah, que eu não conheço o templo. Mas eu gostaria de fazer uma cerimônia, mas eu não sei que local. Você gostaria de participar dessa cerimônia? Porque eu disse a ela que eu era do Vale do Amanhecer, que eu tinha sido iniciado no Vale do Amanhecer, e isso realmente aconteceu. Um dia eu conto para vocês. Aí ela disse assim, vamos fazer sim, ok? Quando você souber o lugar, você me diz lá. Aí ela foi pro lado dela, eu fui pro meu, né? Ficamos lá quase 3 horas e meia. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos, eu andando pelo templo, de repente eu vejo uma escada metálica assim, e tinha uma sala no alto, a uns 3 metros de altura, tinha uma sala assim pequena, muito pequena, assim, é como se fosse um cômodo de 2 metros por 3 ou 4 metros, né? De altura devia ter mais ou menos uns 2 metros ou 3. Aí eu olhei assim para aquela escadinha, uma escadinha metálica. Eu falei, o que será que tem lá em cima? Não sei por quê, cara, mas me deu uma vontade de subir. E não tinha ninguém ali para me perguntar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou subir. E eu subi as escadinhas, subi lá em cima, fiquei em pé. Eu falei, mas que engraçado, né? Não tem nada aqui. Aí eu pensei, vou descer a escada. No que eu pensei em descer a escada metálica. Aí eu olho a francesa subindo a escadinha. Aí ela disse, é aqui. Ela falou, é aqui que você vai fazer a cerimônia. Aí eu mesmo me surpreendi. Ok, ok. Eu falei para ela, é uma cerimônia curta, deve durar uns 5 minutos. É uma oração. Lá do Vale do Amanhecer, a oração do doutrinador. Que um dia eu falo um pouco mais sobre ela, sobre essa oração com vocês. Aí eu disse assim a ela, por favor, se posicione que eu vou começar. Ela se sentou em posição de lótus, fechou os olhos, e eu em pé. Abri as mãos e fiz a oração de Simiromba, que um dia eu divido com vocês, que é a oração do grande mestre, para o grande mestre Jesus, para o grande mestre de luz, Atom. Essa oração é lá do Vale do Amanhecer, de Brasília. Aprendi lá. Fiz a oração durante ali meus 3, 4 minutos, né? Fiz muito lentamente. Olha, vou confessar a vocês, eu não tenho o poder de enxergar espíritos, de ouvir vozes, eu não tenho. Mas a minha intuição, ela é muito forte. Parece que eu recebo assim um estalo assim, faz isso. Mas é uma intuição. E aí eu faço. E eu não erro, hein? Então eu fiz essa oração. E aí eu disse a ela, terminamos. Podemos ir. Eu desci a escada, ela desce também. Um dos guias egípcios estava olhando.
Ele não falou nada. Ele simplesmente disse: você estava em oração? Eu falei: sim, oração para Deus. I was prayer to God. Se eu não me engano, em inglês quer dizer rezando para Deus. Se o meu inglês não está muito bom, vocês me perdoem. Eu nunca fiz curso de inglês, mas o meu inglês eu aprendi ali no dia a dia, nesses anos todos de praia, né? Aprendi ali com os gringos ali em Portimão, lá em Portugal. Então eu aprendi a falar inglês lá. Embora aqui no Brasil também aprendi muito ouvindo discos de vinil nos anos 80. Oh, meu Deus do céu, hoje em dia, como eu já falei uma vez, existe uma ferramenta tão maravilhosa para aprender inglês, que é exatamente esse rapaz aqui, ó, um celular. Você vai ali no YouTube, escolhe uma música com letra em inglês, tá bom? Mas uma música assim suave, né? Uns Beatles, um Frank Sinatra, mas com letra em inglês. Então você coloca Frank Sinatra, My Way, Better. Mas tem que ser em inglês a letra. Aí você ouve 500 vezes. Aí você põe o fone de ouvido ali, ouve 500 vezes. Imagina só, você está ali dentro do ônibus. Nossa, eu estudei muito inglês dentro do ônibus. Você está dentro do ônibus ali, e aí você, com o celularzinho ligado, você ouve o Frank Sinatra cantar, né? I did it my way. Aí você vê escrito ali, I did it my way. Aí você entende como se falam aquelas palavras e como se escreve, porque você está vendo em inglês. Aí tem a segunda etapa. Você vai pegar seu dicionário e vai traduzir palavra por palavra. Você vai traduzir palavra por palavra, olhando o dicionário, porque a sua mente tem que fixar aquilo. Não vale simplesmente dizer, agora eu vou pedir para o Google traduzir. Não vale. Você tem que olhar no dicionário, você tem que ter a dificuldade, você tem que valorizar as dificuldades da sua vida. Então lembre, as dificuldades que aparecem ao longo da sua vida é para fazerem você crescer, você aprender. Vocês entenderam ou não? As dificuldades servem para fazer você crescer. Não se esqueçam disso. E aí, você vai aprender inglês com certeza. Mas isso demanda tempo. Não é 15 dias, nem 30, nem 6 meses. Pode levar 2, 3, 4, 5 anos. Mas quanto que você gastou nisso? Nada. O celular você já tem. A internet você paga. Não é tão caro assim. E aí você vai aprender o inglês. E aí aquele dinheiro que você ia pagar um curso de inglês aqui no Brasil, você põe na caderneta de poupança, você compra dólares, e aí quando você tiver com um dinheirinho que dá para você ir para a Europa, para a Inglaterra, você vai para a Inglaterra, fica 6 meses, fica 1 ano. E aí você volta falando aquele inglês chique. Desde que você não fique só com o brasileiro, né? Tem gente que vai para os Estados Unidos e vai para a Inglaterra e só fica com o brasileiro. Aí, conclusão, fica difícil aprender inglês, né, pessoal? Então lembre-se disso. Vamos voltar lá para Denderá? Vamos voltar lá para o templo de Hathor, a deusa Hathor.
Ali, quando você olha para o teto, você vê assim desenhos magníficos referentes exatamente às constelações. Nut, né, que é a grande deusa do céu, né, das constelações. Você vê muita informação interessante. Portanto, se você... agora eu vou dar uma dicasinha para você. Existe na internet uma coleção chamada A Escola de do Olho de Horus. Certo? Se você procurar, se eu não me engano, a expressão Olho de Horus, documentário, se eu não me engano, você vai achar uns 8 ou 10, só que cada documentário dura 2, 3, 4 horas. É demorado, é muito detalhado. Só tem a tradução, né, em português lá. É um pouco cansativo, mas é bem instrutivo, né? Tem umas informações assim interessantes. E tem um só falando sobre Denderá. Então vai valer a pena vocês assistirem. Eu recomendo com certeza.